Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está assistindo. Meu nome é Daniel Matheus Farias Ramos, sou do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Pará e eu venho apresentar para vocês aqui um trabalho, um estudo sobre Edge Computing para a disciplina de Sistemas Distribuídos. Bem, para dar início a essa apresentação, acho que quando a gente escuta sobre um tema como Edge Computing, a primeira dúvida que vem à nossa mente é o que é Edge Computing? Bem, o Gartner, que é uma empresa de consultoria, pesquisas e prospecções no ramo de tecnologia da informação, define a computação de bordo, ou Edge Computing, da seguinte forma: é uma parte de uma topologia de computação distribuída. Nela, o processamento de informações está localizado próximo à borda, ou seja, onde as coisas e as pessoas produzem ou consomem essas informações. Portanto, computação de borda, ela é uma arquitetura que se referencia ao processamento computacional, ele ser permitido atuar na ponta da rede, seja em download de dados em serviços que estão hospedados em nuvem e no upload de dados como por exemplo em serviços de IoT, ou seja, internet das coisas. Edge Computing, ela é uma rede mesh de pequenos centros de dados. Acho que a gente pode entender bem dessa forma. É uma rede de pequenos centros de dados que processam ou armazenam dados localmente e enviam esses dados para a nuvem ou um data center. Mas esse conceito edge, que seria a borda ou a ponta, esse conceito se referencia a dispositivos que estão no meio desse fluxo de dados da fonte até um servidor. Pode ser a cloud, que é a nuvem, ou um centro de dados geral, por assim dizer. Bem, mas essa foi uma pequena introdução sobre o que é Edge Computing, mas vamos entender o surgimento dessa arquitetura. Com isso, acho que a gente pode direcionar a nossa atenção para o surgimento da computação em nuvem, que nos últimos anos a computação em nuvem ela tem sido um dos principais tópicos e envolve a entrega de recursos computacionais através da internet. Muitos dos dispositivos que acessavam os serviços de nuvem eram computadores pessoais e outros hardwares que o usuário final utilizava. Porém, em uma crescente, novos dispositivos necessitavam acessar serviços em nuvem, como dispositivos IoT, que é a internet das coisas, e que necessitam transmitir dados para análise online. Um outro exemplo que a gente pode tomar aqui é, por exemplo, com a conexão de câmeras e outros sensores à internet, a gente viu uma facilidade à criação de indústrias e casas inteligentes. Contudo, transmitir um vasto volume de dados para um ambiente remoto como a nuvem, que tem a função de centralizar o processamento, se tornou problemático. Citando de fato um caso específico aqui, vamos falar da transmissão de vídeo a partir de câmeras de segurança ou qualquer outra solução que necessite fazer esse streaming de vídeo. A partir das câmeras, a gente tem as câmeras, elas utilizavam soluções em nuvem, por exemplo, atuando com reconhecimento facial. Vamos por assim. Uma câmera faz uma filmagem e envia esses dados para a nuvem, e a nuvem atua com essa carga de processamento para fazer o reconhecimento facial e enviar a informação do que foi reconhecido ali. Por exemplo, a câmera captura a imagem de um cachorro, envia essa imagem para a nuvem faz o processamento
os algoritmos do treinamento que já foi feito e retorna para a câmera a informação de que aquilo é um cachorro. Isso sobrecarrega a capacidade da rede disponível e resulta numa lentidão da resposta. Ou seja, todo esse tempo para o vídeo transitar, ocorrer o processamento e retornar a resposta é uma lentidão que está ocorrendo. E esse foi o motivo para o surgimento da computação de borda, que é a Edge Computing. Alguns outros pontos de por que precisamos dessa arquitetura são dados coletados pela Dell Technologies. São eles. Aqui, ó. Por exemplo, em 2018, existiam 17 bilhões de dispositivos IoT conectados à rede. A previsão é de 125 bilhões até 2030. Ou seja, a gente já imagina a capacidade, a necessidade de consumo, transmissão de dados e processamento necessário para esses diversos dispositivos que vão surgindo. 50% dos líderes de empresas, eles acreditam que viajarão em um carro sem motorista em 2030. Ou seja, estão falando aqui de carros autônomos. E o que a gente pode citar sobre carros autônomos é que é uma solução, uma tecnologia que depende muito do tempo de resposta. Ou seja, é algo que em questão de segundos a informação recebida ela é defasada, já não nos serve. Seja de sensores na lateral do carro, seja uma comunicação entre carros numa estrada, a comunicação do carro com o semáforo para saber se está ligado ou desligado e fazer diversos tipos de cálculo. 68% das pessoas na Terra morarão em áreas urbanas nas próximas 3 décadas. Estamos falando aí de uma crescente de dados em centros urbanos. Já estamos tratando de uma crescente de dispositivos IoT, de dispositivos móveis, celulares também, né? Que a gente tem um consumo alto de dados. E tudo isso vai sobrecarregando as redes que a gente está utilizando. Enfim, todos esses pontos eles envolvem processamento computacional e um aumento nessa carga de dados. E como funciona essa computação de borda? Bom, vamos tomar como exemplo uma câmera, um exemplo anterior que eu citei para a computação em nuvem. Porém, agora ela atua localmente, ela faz o reconhecimento facial localmente por conta de Edge Computing. Por exemplo, uma câmera conectada à rede, ela pode atuar com reconhecimento facial local e isso pode melhorar a latência, ou seja, reduzir o tempo tomado para gerar uma resposta à entrada de dados, além de reduzir o custo e necessidade de transmissão massiva de dados. Vamos tratar mais a fundo desse exemplo. Diversas empresas, elas fornecem serviços de reconhecimento facial, Google, IBM, Amazon, o qual necessita de modelos de redes neurais pré-treinadas que são disponibilizadas por centros de dados. Como ocorria antes a câmera enviava a imagem capturada, o servidor na nuvem processava e retornava a resposta. Agora, em um cenário de Edge Computing, o servidor em nuvem ele continua com a tarefa de treinar essa IA, porque é uma tarefa que necessita de um alto processamento de informações. Então a gente joga isso tudo para a nuvem atuar. E qual a ideia? Como a gente já tem essa rede pré-treinada na nuvem, para não ficarmos nessa questão de envia o stream do vídeo, processa e retorna a resposta, a gente gera uma cópia dessa rede neural para uma câmera conectada a uma rede conectada à internet que possui um hardware
para atuar com computação de borda, permitindo assim identificar o que for necessário sem ter de transmitir vídeo para a nuvem, precisando apenas reportar o que foi identificado. Ou seja, vê aquele processo de filma o cachorro, envia o vídeo, a nuvem processa e retorna a resposta de que é o cachorro. A gente já tem uma cópia dessa rede pré-treinada da nuvem em um hardware que está junto à câmera, ou seja, a gente está vendo aqui uma proximidade dessa informação com a nossa fonte de dados. Reparem que essa proximidade é o que vai definir aqui a nossa Edge Compute, que é a computação de borda. Eu recebo esse input de informações, processo aqui mais próximo da minha fonte e já tenho o resultado. Ah, Daniel, mas e a cloud e os data centers centrais? Para que a gente vai precisar dele? Armazenamento de dados que são interessantes a gente enviar para fazer algum reporte específico, salvar informações específicas, mas que não atrapalhe o nosso funcionamento ali que necessita de agilidade, ou seja, uma baixa latência. Este é um exemplo que a gente pode entender, que a gente podemos estender para diversos sensores, sensores de indústria, dispositivos de áudio. Se a gente quer fazer o monitoramento de uma caldeira, por exemplo, o tempo é algo crucial. Em vez de a gente ficar fazendo esse envio de dados para fazer para a nuvem diretamente, a gente já processa ali na borda e faz o uso dessa informação. E o que for pertinente ser salvo em nuvem, a gente envia posteriormente. Tá ok? Certo. Isso é como funciona aqui a nossa computação de borda. É um exemplo simples, mas acho que serve bem para a gente entender o pleno funcionamento dessa arquitetura e as soluções que ela vem a querer reduzir para a gente. Tá ok? Certo. Opa, certo. Agora vamos falar mais a fundo os benefícios da Edge Computing, que a gente tem alguns pontos chaves para a implementação da Edge Computing. Porque foi necessária a implementação da mesma. Crescimento de dispositivos IoT, a grande quantidade de dados para processar, necessidade de processamento em tempo real e a necessidade de recursos computacionais maiores. Esses foram pontos chaves que ocasionaram a implementação, o estudo dessa arquitetura de Edge Computing. E os benefícios que ela traz para a gente são alguns dos benefícios, né? São esses 4 pontos que eu considero importantes para a nossa análise. Que é a privacidade e segurança, a gente tem uma maior segurança dos nossos dados, certo que ainda tem várias pesquisas dentro dessa área de edge computing, se aprofundando para segurança de manter esses dados, que a gente está mantendo eles mais próximos do dispositivo. Tem diversos protocolos que necessitam ser implementados para garantir a privacidade e que aqueles dados não possam ser acessados. Tá ok? A gente tem velocidade e latência. Quanto mais tempo é tomado para o processamento de dados, menos relevante essa informação é. Ou seja, a gente pode entender isso aqui na Edge Computing. Se a gente está falando de soluções que, por exemplo, a solução da câmera ou de uma caldeira, a velocidade e o tempo de resposta é essencial. Ou seja, esse processamento ele é extremamente relevante para as soluções que a gente imaginou. E quando esse tempo tomado para processar dados ele é alto, a gente pode entender ele como menos relevante e né, a gente pode posteriormente jogar essa informação, pode ser menos relevante, mas tem uma importância em enviar essa informação para a cloud. Enfim, ele é um ponto importante quando tratamos de casos como veículos autônomos. Bora ver um exemplo de veículos autônomos.
que o tempo ele vai delimitar se a informação coletada ela tem realmente utilidade, pois encontramos um ambiente que, após alguns segundos, diversas informações são obsoletas e sem uso. Nesse caso, não existe tempo disponível para enviar e recuperar dados diretamente com servidores na nuvem. Monitorar dados para verificar erros de equipamento e incidentes, ele é essencial em ambientes de chão industrial, de chão de fábrica, como é o exemplo da caldeira que eu falei a vocês. E manter esse processamento na edge, na borda, elimina a latência e transfere essas informações de forma rápida. Edge Computing ela também vai reduzir para a gente o tráfego geral na rede, que melhora a performance geral em diversas aplicações. Vamos ter a redução de custos. Por que redução de custos? Bem, a Edge Computing ela vai permitir a gente categorizar nossos dados de uma perspectiva, vamos dizer assim, gerenciável. Ao manter o máximo dos seus dados em dispositivos de borda, podemos reduzir a necessidade de largura de banda para conectar todos os dispositivos da rede. E essa largura de banda se traduz diretamente em dinheiro necessário para investir. Outro fator interessante é que os dados eles podem ser armazenados temporariamente na ponta, evitando enviar dados para a nuvem e armazenar novamente uma informação que já existe. Ou seja, se eu tenho uma informação na minha câmera e eu tiver que enviar esse vídeo também para a nuvem para armazenar, eu estou criando uma redundância. Ou seja, eu quero evitar que esse dado temporário seja toda vez enviado para a nuvem quando eu já tenho ele disponível na borda. Ou seja, a gente evita criar esses níveis de redundância e reduzindo a redundância, reduz os custos. Maior confiabilidade. Quando tratamos de dispositivos IoT, incluímos soluções muitas vezes presentes em campos rurais e outras áreas que, vamos dizer assim, elas não são ideais para conectividade com a internet. Com dispositivos de ponta, armazenando e processando localmente os dados resultantes, aumentamos a confiabilidade. E isso implica que interrupções na conexão, intermitências, elas não causarão nenhum malefício nas operações de dispositivo inteligente. Por exemplo, eu estou fazendo monitoramento, vamos ver aqui, da agricultura. Vou dar um exemplo exagerado aqui, não sou um especialista, mas vamos dizer assim que eu tenho um capim que ele precisa ser regado quando chegar em determinada temperatura, com temperatura do solo. Então, eu enviava essa informação para a nuvem, fazia uma série de cálculos e recebia a resposta para saber se eu deveria ligar os sprinters lá para molhar aquele pasto, aquela grama, o que seja. E se houver uma quebra na conexão aqui, se eu cair na internet, o sinal ficar fraco, então tem essa informação e vamos saber lá quando a gente vai receber essa informação de novo. Os dispositivos de borda, eles vão evitar isso porque a gente tem todos aqueles dados temporariamente salvos ali na nossa ponta e dispositivos hardware que conseguem fazer esse processamento para a gente continuar atuando. Certo. A gente tratou aqui dos benefícios, demos alguns pequenos exemplos, agora vamos para exemplos que são grandes e que já têm um grande estudo, um alto impacto aí na nossa sociedade, como é o caso de veículos autônomos. Existem grandes investimentos na indústria automotiva para desenvolvimento de tecnologias para carros autônomos.
Para operar com segurança, esses veículos necessitam coletar e analisar uma vasta quantidade de dados pertinentes para verificação de direções, arredores, isso tudo com sensores, né? Condições climáticas, além da comunicação com outros veículos na estrada. Informações, elas precisam ainda ser enviadas para os fabricantes, visando acompanhar o uso e gerar alertas para a manutenção. O fluxo de dados gerado por esta solução, ela vai consumir uma alta largura de banda e pode tornar até inviável o uso com soluções como o cloud computing, que é a computação em nuvem. A ocorrência de latência em um carro, por exemplo, que está a 60 km por hora na estrada, ela seria fatal. Pense em perder a comunicação com semáforos ou outros carros autônomos que estão trafegando na estrada, e pode acabar ocorrendo um acidente específico. E com a Edge Computing, é uma arquitetura que a gente consegue evitar tais problemas, porque ela torna possível que carros autônomos eles coletem e processem, compartilhem esses dados entre os outros veículos e redes próximas em tempo real com quase nenhuma latência. Certo, esse é um belo exemplo da necessidade da arquitetura de computação em borda, mas temos outros, como por exemplo os Smart Cities. Vocês lembram do slide anterior que eu mostrei aqui um estudo da Dell? Prevê, vamos lá ver aqui. Aí aqui, ó. 68% das pessoas na Terra morarão em áreas urbanas nas próximas 3 décadas. Certo, a gente está falando que nas próximas 3 décadas, 68% das pessoas vão morar em áreas urbanas e várias dessas áreas urbanas elas vão ter, podem não ser smart cities por completo, mas elas vão ter diversos tipos de dispositivos e implementações para deixar a cidade inteligente. Ou seja, estamos cada vez mais gerando centros massivos de informação, com sensores coletando dados de trânsito e utilitários, informações que são chaves para a infraestrutura. Soluções em nuvens, elas não são capazes de prover respostas imediatas para a quantidade de dados coletados na rede. Você está vendo que a gente está gerando um alto consumo de banda e trafegando uma vasta quantidade de dados. Com a Edge Computing, ela vai tornar possível a gente captar esses dados de veículos autônomos e expandir informações de dispositivos inteligentes, tornando possível que cidades inteligentes transformem a forma como as pessoas vivem e utilizam serviços em um ambiente urbano. Por último, mas não menos importante, temos, por exemplo, de soluções de healthcare, que é de assistência médica. A indústria de assistência médica, ela de muito pode aproveitar soluções de tecnologias da informação, e com a computação de ponta, as possibilidades elas crescem ainda mais. Com dispositivos IoT, é capaz de transferir dados coletados dos pacientes, com os dispositivos vestíveis, que coletam informações como batimento cardíaco, pressão arterial, saturação do oxigênio, dados coletados via eletrocardiograma. A gente está prevendo aí um acompanhamento à distância, mesmo em áreas rurais com condições não ideais de conectividade. E a solução de Edge Computing, ela facilita a utilização de soluções healthcare, entre outros. De soluções de healthcare para áreas industriais, entre outras. Com dispositivos na borda, coletando dados, armazenando, enviando informação em tempo real, facilita o acompanhamento dessas pessoas, profissionais de saúde. E permite que aparelhos IoT, dados sua capacidade de processamento, né, possam até mesmo recomendar tratamentos de acordo com dados coletados. Perfeito, mas a gente tratou aqui de benefícios, o que é Edge Computing, casos de uso, mas o que é que permite a gente atuar com Edge Computing? Trazer esse processamento para a borda, para os nossos dispositivos IoT, entre outros.
Bom, um ponto essencial para isso, para essa arquitetura acontecer, é nosso hardware, que é implementado para que esses dados brutos de sensores estejam mais próximos da extremidade, né? Um dos exemplos que eu trouxe aqui para a gente foi o Latepanda Alpha 864. Ele é um computador de placa única, mais conhecido como SBC, Single Board Computer. Ou seja, nós temos um processador, uma memória RAM, um USB, um HDMI, tudo que um PC, um computador pessoal convencional tem. Até mesmo nós temos casos de pessoas que compram esses dispositivos não para computação de borda, mas uma solução móvel para utilizar o Windows. Mas voltando para o nosso caso, ele é um computador convencional em dimensões reduzidas. É um exemplo de produto que ele pode ser usado para computação de borda. Não são dispositivos grandes. Se eu não me engano, esta placa do Latte Panda ela é 11 centímetros é 11 por 8. E outro exemplo é o da Intel, que é o Intel Neural Compute Stick 2, ou NCS2. Ele possui uma unidade de processamento visual, ou VPU, e ele é um kit de desenvolvimento para prototipação de aplicações de inteligência artificial na borda. Como a gente vê aqui na foto, ele é um USB. A ideia dele é plugar em um USB-C, como o Latte Panda que a gente está vendo aqui, ou mesmo um Raspberry Pi, visando aumentar a capacidade de uma placa pequena, como o Raspberry Pi, por exemplo, rodar aplicações de borda, como o reconhecimento facial. É. Concluindo aqui a nossa apresentação, a computação de borda ela visa trazer serviços e utilidades da computação em nuvem para próximo do usuário final, próximo aqui da ponta, da borda, da edge, como bem diz a arquitetura, garantindo uma rápida capacidade de processamento e confiabilidade dos dados da aplicação. Além disso, o consumo de largura de banda ele também pode ser reduzido, dado uma larga porção de dados serem tratados na edge, em vez de ser enviada para a nuvem. Essa computação de borda ela traz soluções para diversos problemas causados pela alta demanda de dispositivos móveis e IoT, permitindo ainda que a gente usufrua de diversas ideias que não seriam possíveis com a arquitetura normal de nuvem, como é o caso de carros autônomos, cidades inteligentes, healthcare e muitos outros exemplos existentes e com grande potencial. Mas a apresentação sobre Edge Computing, o que é, acho que a gente abordou bem essa apresentação, a gente consegue ter um melhor entendimento de como isso funciona. Claro que temos vários pormenores para especificação e implementação e diversos outros modelos de implementação de computação de borda. Mas aí eu deixo a cargo de vocês. Se tiver interesse, pesquisar mais, que é um assunto muito interessante e com diversas aplicações. Bom, por hoje é isso. Agradeço a todos por esta audiência. E, novamente, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.